Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Knop e eu estou aqui para apresentar hoje o tema da nossa aula será bloqueio da face ilíaca supra e infringuinal. Esse é um bloqueio interfacial, geralmente indicado para cirurgias de quadril, alguns procedimentos de hemodinâmica, enfim. E quem vai falar sobre isso com a gente é o Dr. André Velhote, o nosso Fellow 2022. Então, agora eu vou passar a palavra para o André. André? Bom dia, Cris, tudo bem? Obrigado pela Bom dia, tudo bem? apresentação. Deixa eu dividir minha tela aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo, sim. Então, beleza. Pode Então, seguir. né? Beleza, obrigado. Então, como a Cris comentou, hoje a gente vai falar um pouquinho do bloqueio da face ilíaca, né? Sempre eu gosto de voltar um pouquinho para a parte de história, né? Ele foi descrito aí em 1989, primeiramente usado para comparar aquele antigo bloqueio 3 em 1, né, que a ideia era que fazer um grande volume próximo do bloqueio nervofemoral, fazer aquela compressão externa, mas que nem o 3 em 1, a ideia desse bloqueio era conseguir envolver o bloqueio do nervo femoral, o bloqueio do nervo obturatório e o bloqueio do cutâneo lateral da coxa, né? Então, antigamente também não fazia com o uso do ultrassom, eles faziam tudo por ou marcos anatômicos, né? E aqui eles falavam no two-pop techniques, que seria passar as duas faces, sentindo essa sensação de passar a face, você injetaria o anestésico onde você queria. Sempre também, né, a gente tem que lembrar um pouquinho do nosso plexo lombar, né, principalmente aí os nervos que a gente vai querer bloquear, né, então o nervo cutâneo lateral da coxa, o nervo femoral e idealmente, né, o pessoal questionava da questão do nervo obturatório, a gente lembra que eles são todos do plexo lombar, principalmente dos ramos L2, L3, L4, né? Só que aqui a gente não vai bloquear os nervos de forma específica, né? Nesse bloqueio é um bloqueio de fáscia, né? Então, são grandes compartimentos. Então, a gente tem que ter uma visualização um pouco mais tridimensional, lembrar um pouco mais da parte anatômica do nosso corpo, principalmente dessa região da bacia. E os principais músculos aí que a gente vai ver durante esse compartimento vão ser o músculo o músculo psoas e o músculo ilíaco e toda essa estrutura da pelve. Então a gente vê como o trajeto dos nervos, né, passam sobre essa região e depois seguem aí para a parte mais distal. Só que a gente tem que ter toda essa visualização tridimensional, às vezes até acima da região que a gente põe o nosso ultrassom. E também, né, teoricamente, o nervo obturatório passa ali bem próximo, né? Poderia também pegar com esse bloqueio, depois ele entra lá uma parte mais posterior. Então, o que divide realmente esse compartimento da face ilíaca que a gente fala, então essa parte da face, né, cobrindo os músculos ilíacos de pessoas, os próprios músculos em si, e de uma parte mais medial a gente vê aí a coluna vertebral e sacro, e a parte lateral aí seria a parte da crista ilíaca, e até mesmo o quadrado lombar. Então, quando a gente pega essa imagem das primeiras descrições do bloqueio, a gente vê que faz toda a descrição, só que a gente vê que esse compartimento de face, ele sobe, né? Então, vai até mesmo... Oi, desculpa. Então, a gente vê que esse compartimento, ele sobe aí até mesmo próximo da coluna vertebral, lá em cima, pega até mesmo o quadrado lombar. Então, a gente tem que ter essa visão um pouco mais compartimental, não só daquela visualização tradicional que a gente vê no ultrassom. E porque esse bloqueio, teoricamente, pegaria todos os nervos, né? Então, a gente vê aí que a face ilíaca, a face lata, aquela imagem tradicional que a gente vê no bloqueio femoral, a gente vê que o nervo femoral, o nervo obturatório ficam abaixo da face ilíaca, né? A gente vê que o cutâneo lateral da coxa ele fica acima, mas quando a gente vê aquela imagem, a gente vê que na parte mais acima ele fica também próximo ali naquela crista ilíaca, ele passa nesse compartimento. E a ideia também é jogar um grande volume de anestésico e assim você conseguiria banhar todos os nervos numa única injeção. E a gente sempre vai usar também as nossas estruturas musculares aí como bases sonoanatômicas. A região que a gente vai bloquear também é muito similar, né? Então, o bloqueio do nervo femoral, cutâneo e lateral da coxa, mas a gente vê já que a região do obturatório já não é mais tão confiável, né? Hoje em dia, a maioria dos trabalhos questionam o bloqueio do obturatório com esse tipo de técnica. Então, a gente consegue garantir realmente mais uma área de região femoral
e cutâneo lateral da coxa, então é praticamente toda a parte do quadríceps, a parte lateral e aquela região medial da perna. E aqui a gente tem dois tipos de técnica, né? Primeiramente foi descrita essa técnica infrainguinal e também, um pouquinho depois, foi descrita essa técnica suprainguinal, né? E vai ter algumas diferenças e algumas particularidades entre elas. Como é que a gente faz a imagem, né? Então, o primeiro método de imagem do infrainguinal é bem similar a um bloqueio do nervo femoral. A gente vai lá, põe na região da virilha, vai achar nosso vaso nervo femoral como base e referência. Lateral a ele vai estar o nosso nervo femoral. E seguindo um pouquinho mais lateral, a gente até pode diminuir o zoom, a gente vai ver toda essa face ilíaca acima do músculo ilio-psoas. E como é que eu faço o método superinguinal? Eu vou fazer essa mesma imagem e vou subir meu probe um pouquinho até eu chegar na minha crista ilíaca inferior-superior. E a partir disso, eu posso fazer até uma rotação um pouquinho do probe, e aí eu vou começar a achar o meu músculo sartório. Abaixo do músculo sartório, entre ele e o músculo ilio-psoas, eu vou ter a minha fáscia ilíaca também, que vai ser onde eu vou fazer minha punção e jogar anestésico. E aí, então a gente vê que essa seria a nossa imagem tradicional para fazer o bloqueio. Então a gente vê o infrainguinal é muito similar ao bloqueio do nervo femoral. E o suprainguinal, a gente sobe um pouquinho, tem algumas outras referências. A gente usa, então, novamente, a crista ilíaca infrasuperior e o músculo sartório, injeta também anestésico e abre essa fáscia compartimental, né? E a gente sempre fala, né, do suprainguinal, uma imagem de morcego, né? Então, isso pode ajudar a gente fazer o bloqueio. Esse aqui é um videozinho do Dr. Vitor fazendo bloqueio da face ilíaca. Geralmente a gente faz uma punção aí em plano. A gente consegue ver bem ele passando pelo músculo sartório, chegando até próximo dessa face e abaixo o músculo ilio-psoas. E a ideia é sempre a gente ver uma boa abertura da face, uma boa dispersão de anestésico, que isso sim vai garantir que o anestésico escorra bem, né, abra bem essa face e chegue aí nas terminações nervosas que a gente quer alcançar. E para quando a gente vai usar esse tipo de bloqueio, né? Geralmente a gente vai indicar em cirurgia de quadril, cirurgias que vai envolver a região do fêmur, né? Então, a maioria das vezes são cirurgias ortopédicas. O volume anestésico que a gente quer utilizar aí tem que ter grandes volumes anestésicos, né? Porque são bloqueios de fáscia, a gente não vai bloquear o nervo de forma individual, então pelo menos 20 ml, então a gente vai pensar aí conforme dose tóxica, o tipo de paciente, os seus riscos e o procedimento, mas aí geralmente sempre de 20 a 40 ml. E a gente sempre tem que discutir equipe cirúrgica qualquer proposta de programação pós-operatória, né? Porque a gente vai ter bloqueio motor, pode ter fraqueza muscular com esse tipo de bloqueio, a depender da concentração de anestésico local que a gente utilizou. Mas só para a gente abrir aí um pouquinho a cabeça, né? A gente sempre pensa em muitas cirurgias ortopédicas. Esse aqui é um trabalho bem legal que foi descrito na Índia, em que eles tiveram um paciente com infarto, né? Teve um infarto super grave, chegou com uma classe funcional 4, então dispneico, uma ICC grave. Foi feito um balão intraórtico nesse paciente de anticoagulação plena e 3 dias depois que tiraram o balão aórtico, ele acabou evoluindo com uma trombose e tinha que tirar essa obstrução, né? Porém, o paciente super grave, asa 4, né? Então, o que foi feito? Uma sedação leve com Precedex, e a partir disso eles fizeram 40 ml de ropivacaína 0,375 e conseguiu fazer aí a trombectomia da artéria femoral, tá? Então, assim, mas por que eu não poderia usar o bloqueio do nervo femoral associado ao cutâneo lateral? Acho que nesse caso, né, um paciente plenamente anticoagulado, paciente grave, e você quer garantir, você pode fazer esse tipo de bloqueio que você vai estar longe das estruturas vasculares, então o risco de punção vascular é menor, né, do que comparado ao nosso bloqueio femoral em si. E a gente viu aí que foi possível fazer essa cirurgia sem nenhum tipo de intercorrência num paciente super crítico e anticoagulado, né? Só que aí a gente vai discutir um pouquinho algumas coisas. Então, qual que seria um volume efetivo, né, para fazer esse bloqueio? Quanto a gente deveria fazer de volume? Esse aqui é um estudo de 2006, foi feito
ou tentar achar o volume mínimo efetivo, só que ele não foi feito com ultrassonografia, né? E todos eles foram feitos com a técnica infrainguinal, na two-pop techniques. E eles viram aí que um volume estimado seria aproximadamente aí 34, 35 ml, sem nenhuma diferença entre o uso de ropivacaína 0,5 e o uso de bupivacaína 0,5. Então a gente vê aí que realmente é necessário grandes volumes, então uma média aí de 35 ml. Só que aí, como é que surgiu, né? Como é que surgiu esse bloqueio entre a diferença entre o supra e o infrainguinal? Em 2011, esse ator Herbert, ele descreveu a técnica suprainguinal, só que em cadáveres. E a partir de 20 ml ele viu que ele tinha um bloqueio, 100% do bloqueio do nervo femoral. Aí 11 de 12 dos bloqueios tinham a região afetada do cutâneo femoral da coxa. Ele inclusive viu que, apesar de ter sido 12 bloqueios, 4 deles ele não conseguiu dissecar o nervo ilioinguinal. Ele viu, inclusive, que tinha uma dispersão para o ilioinguinal esse bloqueio. E, a partir disso, a gente começou a fazer esses dois tipos de técnica, que é um pouquinho mais recente, tá? E, a partir disso, ele também, inclusive, passou o catéter. Então, a face ilíaca, o bloqueio da face ilíaca, por ter grandes estruturas musculares, ele é uma boa possibilidade de passar um catéter, né? Porque você vai conseguir firmar ele de uma forma um pouco mais adequada. E ele viu aí que dos 12 bloqueios, 9 deles não teve nenhum tipo de movimentação ou perda do posicionamento do catéter no estudo dele. Um outro estudo de cadáver, né, dessa vez usando ultrassom e realizando a técnica suprainguinal, ele queria saber qual seria um bom volume efetivo para a gente conseguir bloquear o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral da coxa e também, inclusive, conseguir o bloqueio do nervo obturatório. Ele viu que teria que ser realizado aí aproximadamente 62 ml para conseguir atingir esses 3 nervos. Isso uma boa dispersão, a gente não tem a correlação técnica por serem estudos em cadáveres. A gente vê aí que aquela ideia de conseguir bloquear os 3 nervos em uma única injeção, você teria que usar grandes volumes de anestésicos aí, até um grande risco de intoxicação por anestésico local. Esse aqui é um trabalho publicado no Pain Anesthesia em 2019. Eles fizeram bloqueio da face ilíaca pela via suprainguinal e compararam com a técnica infrainguinal em voluntários e foi estudado com uso de ressonância e dispersão do anestésico. Era usado 40 ml de lidocaína 0,5%, e a partir disso eles fizeram uma medição, uma categorização de qual seria a dispersão até quanto chegaria, né? Então, aquela imagem do começo da aula, aquela imagem tridimensional de compartimento, eles queriam saber até quanto o anestésico ia dispersar e comparar se tinha diferença realmente entre o supra e o infrainguinal. E a partir disso eles visualizaram que a técnica do suprainguinal realmente tinha uma dispersão mais cefálica, né? Então, a maioria dos bloqueios realmente dispersavam aí até próximo aí de L4, até às vezes um pouquinho acima, e a técnica infrainguinal acaba ficando um pouquinho mais distal, então não conseguia chegar a níveis tão altos. Então, a gente vê realmente que existe uma diferença de dispersão entre esses dois tipos de bloqueio. E o que eles meio que concluíram durante esse trabalho, né? Que o suprainguinal ele tem e foi testado depois a sensibilidade nos pacientes, desculpa. E eles viram que o quê? O suprainguinal tem uma dispersão mais consistente da região medial e anterior da coxa e lateral também do que a parte infrainguinal. Eles viram que o anestésico com 40 ml realmente teve uma dispersão aí para o nervo obturatório de forma mais consistente pela via suprainguinal, só que a gente não conseguia realizar qualquer tipo de testagem, porque eram concentrações muito baixas, né? Então não existia um bloqueio motor efetivo. E o que falta verificar é uma relevância clínica, né, entre a questão da dispersão da imagem e o atual efeito desse bloqueio, né? Porque muitas vezes a gente tem uma dispersão, chega até lá, mas não necessariamente a gente vai ter um efeito clínico relevante para o nosso paciente ou para a nossa cirurgia. Esse aqui é então, para finalizar, começar a finalizar a aula, né? Então, esse bloqueio, será que ele é bom mesmo? Será que ele equivale a outros tipos de bloqueio, né? Então, sempre comparando a peridural, né, que a gente adora, um bloqueio de neuroeixo,
Eles compararam aí o bloqueio da face ilíaca com um peridural para a cirurgia de quadril, e eles viram, né, que, obviamente, a cirurgia com a peridural tinha realmente uma melhor escala de dor, né, principalmente nas primeiras 18 horas, só que em 48 horas não existia uma diferença de consumo de opioide. Só que a gente sempre lembra, né, que os efeitos colaterais, um dos principais da peridural é o seu efeito hipotensor pelo bloqueio simpático, né? Então, a gente vê que tem uma boa analgesia usando o bloqueio da face ilíaca. E esse é um estudo de meta-análise, né? E ele comparou a diferença entre a face ilíaca e o bloqueio do nervo femoral. E eles viram aí que não que parece que não existiam grandes diferenças, né? Parece que em até 4 horas a face ilíaca teria realmente um melhor controle, mas sem grandes diferenças aí em 24 e 48 horas. E a face ilíaca, aí, comparado ao bloqueio do nervo femoral, poderia causar um pouquinho mais de efeitos de náusea, vômitos e até sedação, muito provavelmente pelo alto volume anestésico utilizado. Mas quando se comparava consumo de opioide, a possibilidade de realizar anestesia espinhal, pressão arterial e até mesmo a satisfação do paciente, não existiam grandes diferenças entre essas duas técnicas. Então, para finalizar minha aula, a gente sabe aí que o bloqueio da face ilíaca é um bloqueio efetivo e seguro. Ele pode fornecer uma segurança adicional por estar longe das estruturas nervosas ou estruturas vasculares, né? Então, se a gente tem algum tipo de insegurança ou uma sonoanatomia ruim, ou até mesmo um paciente anticoagulado, só que a gente, a custa dessa segurança, vai ter que usar altos volumes anestésicos. A ultrassonografia também, novamente, melhorou a nossa precisão de administração de volumes. O nervo obturatório, ele não é geralmente afetado por esse bloqueio, tá? Apenas se você abrir mão de altos volumes anestésicos e risco de ter algum tipo de intoxicação do seu paciente. E ele garante realmente uma boa analgesia da região do nervo femoral e o cutâneo lateral da coxa. E aí, quando você compara a via suprainguinal com a via infrainguinal, parece que a via suprainguinal parece ter uma melhor dispersão de anestésico local para a região do plexo lombar. E esse é o fim da minha aula. Agradeço aí a disposição e a presença de todos. Oi, André. Tudo bem? Oi, Cris. Em primeiro lugar, parabéns pela aula. Eu achei que foi objetivo e bem consistente, gostei dos trabalhos. Então, vamos lá. Eu vou te fazer uma cirilhama aqui, assim, uma sabatina, já que o Léo não está online, eu vou fazer, então, vamos embora. Então, assim, diante do que você falou, podemos considerar a face ilíaca, o bloqueio 3 em 1? E aí? Ele tem uma ideia similar, né? É que o bloqueio 3 em 1 era aquela técnica, também seria dois pops, só que você fazia uma compressão externa e a via dele era um pouquinho diferente, mas a gente não pode comparar a face ilíaca sendo um bloqueio 3 em 1. Só Então, como eu falei, se você vai usar 60, 80 ml de anestésico no seu bloqueio, aí talvez pegue os 3 nervos. então, na verdade, isso caiu por terra, e por isso que eu levantei a bola, né? Existe uma ciliama ainda, mas bloqueio 3 em 1, hoje, só o bloqueio de plexo lombar, tá? Todo o resto é controverso. O pessoal do Canadá, do grupo do PEN, fez um trabalho, um estudo em cadáver, onde eles chegaram a injetar 60 ml e não escorria para os obturadores. Lógico, e aí o pessoal da Naisora, lá da Bélgica, contesta, porque bloqueios feitos, bloqueios interfaciais realizados em cadáver, obviamente vai ser difícil mesmo haver dispersão. Então, a grande controvérsia aí é essa, mas o que a gente vê na prática é que, de fato, além de ter a questão de não conseguir testar a questão do nervo obturador, hoje não se fala muito que a face ilíaca pegue, né? Então, essa é a primeira situação que a gente tem que deixar claro aqui. Houve uma modinha, né, na medicina e na anestesia regional tem isso. Então, hoje, bloqueio 3, o único bloqueio que realmente pega 3 alguma coisa é o bloqueio de plexo lombar. O resto é tudo controverso, tá? Então, vamos seguir. A outra coisa que eu queria colocar também
tem ou não tem bloqueio motor? Ó, É, você foi muito esperto. Mas na hora que você fez sua aula, ali quando você passou pela técnica, passou e já foi embora, né? Para não entrar no coisa. Tem ou não tem bloqueio motor? eu acho que depender da concentração que você usa, vai ter bloqueio motor sim, viu, Cris? Tipo, se você usar concentração... É que geralmente para esses bloqueios de face, você vai diminuir a concentração para usar grandes volumes, né? Mas vai ter bloqueio motor, algum tipo de... Nem que seja aquele bloqueio motor que a gente está acostumado, né? Total, fraqueza total do quadríceps, mas vai ter algum tipo de diminuição de força. E é o que eu falei, você tem que conversar aí com o cirurgião, a proposta cirúrgica, que isso pode interferir na recuperação pós-operatória do paciente. Olha, vou te falar que tem, tá? Pode não ser um bloqueio motor evidente, igual o do bloqueio do nervo femoral, que o do femoral você colocou a agulha lá, não adianta. Você pode diluir o que for, mas tem, porque eu tinha uma época que eu fazia para os quadris e dá assim, só se você diluir muito o anestésico, tá? Ele dá menos, mas dá. Dá. O paciente na RPA, você vai testar o paciente, levanta a perna. Na hora que o paciente vai levantar a perna, ele levanta, ele dobra a perna, mas ele dobra mais fraco, mais devagar do que da perna que não foi bloqueada. Então, tem sim. Então, o que eu quero colocar aqui, que não foi dito, apesar do bloqueio da face ilíaca ser uma opção, sim, tem gente que está usando associado ao PENG para cirurgia de quadril, tá? Porque a tendência da literatura é a gente optar por bloqueios que dê menos bloqueio motor, então essa é uma tendência, e por isso que o bloqueio da face ilíaca chama atenção. E em segundo lugar, o pessoal usa face ilíaca com PENG. Aí usa a face ilíaca com anestésico local diluído e de curta duração, para que dê uma segurada aí e você não exponha o paciente a um estímulo álgico intenso já no primeiro momento, e depois você consiga controlar de forma mais tranquila essa dor de forma endovenosa. E o paciente consiga fazer a reabilitação precoce. A questão da face ilíaca é bacana porque, em alguns casos, principalmente cirurgia de quadril, o cirurgião já chega, se ele for fazer uma via anterior, ele vai incisar ali muito próximo à região do nervo femoral, né? Então, ele não quer que você enfie a agulha. Então, aí vale a pena você fazer o bloqueio da face ilíaca suprainguinal, mais alto, você sai fora da onde o cirurgião vai entrar, entendeu? E você consegue fornecer uma analgesia adequada, não está no campo cirúrgico. Então, eu acho que é bem bacana isso, você ter sempre um trunfo na manga. A outra situação que você não comentou, mas você comentou aí que você colocou o trabalho aí do paciente que estava que infartou, né? Ele teve uma trombose de artéria femoral. É muito bacana esse trabalho indiano. Mas, assim, a Maraína, que trabalha no INCOR, ela falou que ela passou a usar a face ilíaca suprainguinal para supra, infra, mas ela faz, acho que mais supra até, para aquelas TAVs em hemodinâmica. Porque na hora que... E ela faz com estilo. Na hora que eles passam, faz a via de acesso, e eles passam, não sei se vocês já viram, é um tarugo gigante. E aquilo ali, o que acontecia? Eles infiltravam com anestésico local, e aquela infiltração ali, que às vezes não fica tão boa, fica mais em tecidos moles, fica ali mais na pele, e na hora que entrava, o paciente está... Né, é desconfortável para o paciente, porque essas TAVs em hemodinâmica, o paciente está sedado a pele, e ela não queria... Às vezes é um paciente que você está ali, é um paciente, cardiologicamente falando, é um paciente limítrofe, e ela falou que para ela foi muito bom, porque ela faz com estilo, o paciente tem um estímulo doloroso muito menor e a sedação para ela fica muito mais tranquila. Então, é uma possibilidade. Quem tá usando, ela fez a primeira vez, os caras da hemodinâmica adoraram, a partir daí ela passou a fazer sempre. Então, tem que saber que é um trunfo na manga aí, uma forma de usar, e você vai mudar a sua conduta de anestesia e de melhora até aí para o paciente. E a terceira e última observação que eu queria colocar é que alguns pacientes de quadril, mesmo fratura, talvez a gente tenha que pensar sobre se vale a pena ou não. Por quê? Porque a face ilíaca, aquela imagem do Vitor fazendo, mesmo a imagem que eu postei hoje do Reels, da Natália, mostrando, são pacientes jovens. Então, aquela imagem está linda.
Mas no paciente jovem é tudo bom, é tudo de bom, tem a musculatura, tá tudo lindo. Mas num paciente idoso, às vezes está tudo calcificado, entendeu? Você não consegue ver direito as estruturas, tá? E também ter cuidado no paciente idoso, com as fraturas que o paciente está em pés, aquela senhorinha de 45 quilos, entendeu? Cuidado, porque às vezes vai sentar a mão aí para você ficar uma face ilíaca boa, é no mínimo 20, 30 ml, pelo menos. Você tem que diluir seu anestésico local. E cuidado, se vale a pena isso, porque você viu que você falou da sedação? Às vezes é isso, entendeu? O paciente mais frágil tem que pensar sobre isso, sobre a dose, sobre o volume, se esse paciente vai absorver ou não. Às vezes você não está conseguindo ver a face abrir e pode ficar ou intramuscular ou subcutâneo, e esse paciente vai absorver, né? E é um volume alto de anestésico local. Acho que era isso que eu queria colocar. E aí, alguém tem dúvidas? Eu falei uma hora em 6 pessoas, vamos embora. Oi, Cris. Taqueda. Oi, quem tá aí? Taqueda? Bem? Eu, Taqueda. É que eu estou usando o iPad do residente externo, por isso que está com o César aí. Tá bom. Põe aí, vai, bora. Eu tenho uma pergunta. Eu quero que primeiro o André tente responder e aí, se qualquer coisa você assume, mas deixa ele... Eu quero ver a opinião dele primeiro. André, frente a tudo isso que você falou e a sua aula, a minha pergunta é: o bloqueio da face ilíaca supra ou infra substitui o PENG? Não substitui o PENG. Por quê? Primeiro que o PENG, ele é um bloqueio puramente sensitivo, né? A ideia é pegar todas aquelas fibras da cápsula, inclusive, e vai pegar os ramos do nervo obturador. O face ilíaca, ele vai pegar a região do femoral, ele vai ajudar na analgesia, né? Então, cutâneo lateral. Só que o PENG também vai ficar muito próximo daquela estrutura bem proximal de cabeça de fêmur, né? O face ilíaca vai ser um pouco mais abrangente, vai pegar toda a parte do quadríceps. Então, eu acredito que eles não substituem, são complementares, a depender da situação. Tá, mas vamos dizer que você fez um face ilíaca com 60 ml que pegou o obturador. Substitui ainda ou não? Deixa eu pensar. Se você jogar 60 ml, acho que aí vai substituir, né? Se você jogar 60 ml e pegar os 3 ramos. Tá. Ok. Cris, você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Bom, já que você me chamou, assim, é o que eu comentei, né? A face ilíaca não substitui o PENG, ele respondeu, né? Porque o PENG, a ideia é pegar os ramos dos 3 nervos, mas os ramos articulares. Então, são aqueles raminhos que envolvem a cápsula, né? Dos 3 nervos, o femoral, o obturador e o obturador acessório. Então, o PENG pegaria esses ramos articulares e aí, se você colocar adjuvante, pode durar até 24 horas. O bloqueio da face ilíaca, se você for pensar, ele é um bloqueio mais alto, até um bloqueio maior, sem dúvida alguma. A questão é que, assim, geralmente, mesmo com 60 ml, é controverso que vai pegar o obturador, mas se pegar o obturador, eu acho que substitui sim, entendeu? Porque se ele escorrer, pode ser que sim. Agora, o que acontece é que hoje em dia, ninguém faz 60 ml, né, na verdade. Você faz aí 20, 30 ml no máximo. E eu vou te falar, quando eu fazia com 20 ml, eu peguei bloqueio motor na RPA, entendeu? Então, assim, se a pergunta é sim ou não, se um substitui o outro, não, porque as propostas são diferentes. O PENG, a ideia é que o paciente fica com os ramos articulares bloqueados, analgesiados, sem bloqueio motor. E a face ilíaca, num volume de 60 ml, ele vai dar analgesia sim, ele vai dar bloqueio sensitivo e motor. Então, o paciente não vai andar, vai ter fraqueza, não vai conseguir fazer a reabilitação precoce. Então, assim, pela analgesia pode até substituir, mas em relação à qualidade, em relação à performance, não substitui por causa disso.
Ok, não, eu acho que assim, no frigir dos ovos, sim, a resposta era isso que eu esperava. Agora, o que eu fiquei, acho que o objetivo da minha pergunta, talvez eu não tenha formulado direito, o PENG, o objetivo do PENG é pegar os ramos articulares, independente ou não de pegar ramo motor, porque a gente sabe que ele não vai pegar motor, mas independente do face ilíaca pegar ou não motor, o que eu quero saber é, a face ilíaca pega esses ramos articulares que o PENG pega? Teoricamente não, né? A pergunta é para mim ou para Para os dois. Então, deixar ele primeiro. Eu não vou dizer com todas as vezes, mas eu acho que não vai conseguir pegar esses ramos articulares, né? Porque geralmente o PENG você faz aquela dispersão em cima do osso para banhar os ramos articulares. Mas eu não sei responder. Cris? Ô, Takeda, tô aqui. Eu acho que não pega tão bem, não. Eu acho que dependendo da dispersão, pode ser que sim, até pegue, porque você vê alto, né? Se você fizer suprainguinal, pode até ser. Mas eu acho que talvez porque a verdade é que o PENG você faz debaixo do psoas porque você quer que o anestésico local escorra pela incisura acetabular e pegue os ramos do obturador. Então, assim, pelo que eu entendo de anatomia, ele não vai contemplar os ramos articulares, principalmente do obturador, não. A face ilíaca. Eu acho que o PENG, em relação aos ramos articulares, ele é mais rico. Eu acho que é aí que a gente tem que chegar, essa resposta que eu estava esperando. Se você fizer 60, 80 ml na face ilíaca e esse anestésico correr lá para cima, obviamente ele vai pegar os ramos articulares, tanto do femoral quanto do obturador. A grande questão é, você garante que isso vai acontecer? Não. A gente não sabe. E você está fazendo um volume muito grande para isso. Enquanto que com PENG, com 20 ml você tem o seu objetivo, que é pegar a cápsula e fazer uma anestesia, né, uma analgesia para uma via anterior de um quadril, né, principalmente, com muito menos volume, com muito menos risco de intoxicação. E toda vez que a gente fala em aumento de volume, né, eu tenho que baixar a concentração muitas vezes, uma coisa que eu gosto de explicar, principalmente em bloqueios interfaciais. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar. Toda vez que eu aumento o volume, com o objetivo de aumentar a área de dispersão, isso também aumenta a superfície de contato do meu anestésico local com músculo, com face, enfim. Isso aumenta a superfície de contato, consequentemente aumenta a área de absorção. Então, a gente vê que os grandes trabalhos que mostram intoxicação tiveram altos volumes. Então, você teve a área de contato maior, principalmente em bloqueios interfaciais, e você teve uma intoxicação causada por alguém que fez as contas. Olha, mas eu estou dentro da dose tóxica, isso não vai causar intoxicação no paciente. Porém, lembrar que as doses tóxicas que a gente tem da literatura, todas foram calculadas para técnicas infiltrativas. Elas não levavam em consideração esses bloqueios interfaciais. E a partir do momento que a gente extrapola isso, eu estou levando o anestésico diretamente em contato com o músculo, que é muito mais vascularizado do que subcutâneo, que é as técnicas infiltrativas anteriores, eu estou aumentando a chance desse anestésico ser absorvido e de dar intoxicação. Então, quando a gente pensa a face ilíaca, ela teria algumas indicações, eu tenho que levar em consideração volume e a dose tóxica. Se o meu objetivo de fazer uma face ilíaca é tentar pegar os 3 nervos, e a gente vê pela literatura que eu tenho que fazer volumes muito altos, mesmo assim você pode ter falha, pensando num quadril, eu tenho que mudar a minha técnica. Às vezes, mesmo que você fale assim, mas eu quero ter bloqueio motor, eu não quero fazer só um bloqueio de cápsula, porque é uma revisão de prótese de quadril, não é só uma prótese primária, alguma coisa assim. Então, eu faço bloqueios separados. Eu faço bloqueio do nervo femoral, eu faço do obturador e eu faço do cutâneo lateral. Que se eu fizer a técnica
guiada por ultrassom direitinho, a gente com muito menos de 60 ml consegue bloquear os 3. Então, eu tenho que lembrar disso. Existem coisas que foram feitas, técnicas que vieram para ajudar, existem técnicas antigas que foram renovadas com o ultrassom, mas a gente tem que reavaliar com calma cada uma delas para saber se a indicação, se se aquele propósito vai ser adequadamente indicado para o paciente. Então, é uma prótese de quadril primária? Peng. Por que eu vou fazer uma face ilíaca se eu posso fazer uma outra coisa? Talvez não seja a via anterior. Então, eu preciso rever esses conceitos e a gente refazer isso. Ou então faz uma bloqueio da face ilíaca, mas não faz com volume tão alto. Entendeu? Uhum. Eu acho que você colocou muito bem, Taqueda, porque assim, para pensar, você fazer uma face ilíaca aí, dependendo, assim, é lógico, quem tem mão, quando eu estava fazendo face ilíaca com peng para quadril, eu fazia 20 ml na face ilíaca. Vou falar já, o pessoal gosta que a gente fale doses, volumes, né? E eu vou te falar bem a verdade, eu fazia face ilíaca com 20, 25 ml, dependendo da paciente, claro, né? Se fosse fazer fisioativa hoje, eu fazia com xilo, e a 1%, 1,5% no máximo, mas a 1%, e fazia o PENG. Só que aí, querendo ou não, se você for pensar, no PENG vai 20 ml com o Hope a 0,375 ou Hope a meio. Aí colocava mais 5 ml no cutâneo lateral da coxa. E fazia a face ilíaca. Querendo ou não, a gente está falando aí de 40, 45 ml de volume, entendeu? E assim, mesmo com estilo a 1%, com 20 ml, eu tinha bloqueio motor, tá? Não foi nenhuma nem duas vezes, é que passa, né? Então, assim, tem que pensar assim, porque assim, a pessoa com mão faz um bloqueio do nervo femoral com 15 ml, um cutâneo lateral da coxa com 5 ml, somando dá 20. Quero fazer o obturador anterior. Você vai meter 7 a 10 ml, deu 30 ainda, se você bloquear os 3, né? E não fizer o PENG, se for quadril. Mas eu acho que tem que ser dito, sim, essa questão do volume, principalmente atenção, porque quando você está fazendo o bloqueio da face ilíaca, geralmente você está com um paciente idoso e eles são mais sensíveis. E a questão de que a imagem, igual ele mostrou a imagem, o Vitor fazendo, que é um paciente jovem aí da Casa da Mão, e a imagem do Reels que eu soltei hoje da Natália é outra paciente jovem, claramente jovem, entendeu? Não vem, não, porque o músculo tá lindo. Então, às vezes não é essa imagem que você vai encontrar, porque aí numa dessa você vê aquela imagem toda calcificada, às vezes aquele anestésico local não dispersa do jeito que a gente quer e o paciente absorve. Cuidado. Quem tá aqui? A César. iPhone de graça. Alguém quer mandar pergunta, mensagem? Cadê Tem uma vocês? pergunta, Cris. Cadê? É que eu não consigo ver. É que você é o anfitrião. Vai. Eu leio. Bom dia, excelente aula, obrigado. Esse tipo de bloqueio pode ser usado para realizar viscosuplementação no quadril em consultório? Minha dúvida é se pelo pequeno bloqueio motor esse paciente não demoraria para sair do consultório. Outra abordagem seria para a dor neuropática, podemos fazer o bloqueio dessa forma no cutâneo lateral? Pergunta da Napoliane Santos. Olha, eu não tenho uma vivência em consultório, então acho que não consigo responder essa pergunta, mas parece não parece um bloqueio muito bom para realizar em consultório, né? 20 ml de anestésico local, vai ter bloqueio motor provavelmente, mesmo que você vá fazer com lidocaína aí, não vai ter não faz sentido essa analgesia, né? E a parte neuropática você pode fazer de forma individual, vai lá no cutâneo lateral isoladamente e faz o bloqueio dele específico, né? É o que eu penso, pelo menos. Não sei, Cris, Taqueda, vocês têm alguma outra opinião? Olha, eu faria, não. Não faria, porque, assim, não tem um tempo a passar, viu? Não passa rápido, não, viu? É umas 4 horas, pelo menos, com estilo, hein? Estilo a 1%. Demora, não é... Eu não faria, tá? Quando eu fazia, os pacientes ficavam na RPA e da RPA... quando eu fazia, não, quando eu faço, né?
ficam na RPA, depois vão para o quarto, já converso com o paciente, mas eu acho que se for para essa parte lateral da coxa, eu faria o cutâneo lateral da coxa, que é muito melhor, que não vai pegar, mas eu não tenho vivência em relação à dor crônica. Mas no consultório eu acho que tem que ter cuidado, porque demora, entendeu? Não passa rápido, não. Além do risco de intoxicar no consultório, que não é um ambiente igual ao centro cirúrgico, né? Que você não tem aquela preparo, segurança, né? Às vezes ficar longe, tem que tomar esse cuidado também. André, aquela vez a gente fez lembra? E a gente saiu do lugar, você lembra? Não sei se você lembra, a gente começou na fáscia e depois a gente ficou no subcutâneo, lembra? Fez um bolsão, lembra disso? Que abriu super bem também. Parecia abriu super bem e abriu, foi. Então, assim, tem que ter cuidado com esses bloqueios interfaciais, porque o paciente ter sintoma na sua frente não é legal. Não é legal. A gente anestesia o paciente, então baixa limiar convulsivo, né? Essas coisas. A gente dá oxigênio, né? Tá ali do lado, consultório, o paciente vai para casa depois com 40 ml de anestésico na perna, é meio arriscado, eu acho. Mas mesmo com 20, viu? Mesmo com 20. Mesmo com 20. Porque é isso que eu estou te falando, porque eu estou falando, às vezes, paciente magrinho, esses pacientes idosos, eles têm um limiar menor de absorção. Enfim, eu ficaria cabreira. Quem que tá aqui? Cris, excelente discussão. Obrigado. A Grazi, parabéns. Beleza. Galerinha, alguém mais tem perguntas? A gente falou rápido, né? Mas eu acho legal. Eu acho que, assim, é um trunfo na manga. Entendeu? Às vezes também a imagem do femoral não é bom e você precisa fazer essa abordagem. É mais uma carta na manga, né? Acho que isso é verdade. Às vezes está infectado. Já peguei paciente que está com, sabe, idoso que tem aquela, sabe, que fica assado, com assadura. E aí, às vezes, você sai fora dessa região, vem mais alto e faz um bloqueio. Isso é legal também. Entendeu? Sair do sítio de infecção do paciente. Galerinha, tem mais alguma pergunta? Bom, gente, está todo mundo quietinho, todo mundo tem vergonha. Ainda bem que essa menina mandou mensagem. Não tem porque ter vergonha. É legal que mandem mensagem para gente, né? Gente, muito obrigada a todos. Muito obrigada, André. Você brilhou muito. Excelente aula. Gente, e assim, eu vou encerrar aqui, mas essa aula vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Se vocês caírem de paraquedas no nosso canal do YouTube, saibam que a gente tem mais conteúdo também no Instagram e nós continuaremos colocando nossas aulas, conteúdo semanalmente lá no YouTube, tá bom? Eu deixo aqui o convite a todos. Nossas reuniões científicas são ou quintas ou sextas, mas preferencialmente sextas às 7h30 da manhã. E participe conosco, tá bom? Um beijão, até semana que vem. Tchau, André. Tchau, Cris, obrigado. Bom dia a todos.